Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Por nós estarmos diante de um Deus Todo-Poderoso. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então podemos assentar, irmão. Vamos descansar um pouquinho. Eu também cheguei em cima da hora, mas Deus sabe todas as coisas. Antes de mais nada, eu quero agradecer pela vida do pastor Wilson, pela vida da pastora Ivete, que tem nos dado essa oportunidade de vir até Capão Bonito, sempre que a gente pode, para que nós nos alegrarmos na presença do nosso Deus. Que Deus é o mesmo, é o que está em Itapetininga, é o que está em Capão Bonito, é o que está no seu coração. E Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Esse ano de 2022 vai ser um ano sobrenatural na sua vida, porque Deus vai agir na sua vida de uma maneira diferenciada. Agora, para isso, nós temos que estar prontos para receber mais de Deus. Porque muitas vezes a gente fala, mas muitas vezes nós não damos a devida atenção para as coisas de Deus. Eu prefiro ter mais de Jesus e muitas vezes até deixar de ganhar valores, mas se eu tiver Jesus, tem tudo. Porque a minha avó falava assim, que quem tem Jesus tem tudo, mas quem não tem Jesus não tem nada. E essa é uma pura verdade. Eu vou ler um texto da palavra de Deus, que está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos ver o que a palavra de Deus diz conosco nessa noite. Eu escrevi aqui, meu irmão, a minha impressora é caneta azul, tá? Azul caneta. Ah, meu Deus. Mas vamos lá. Olha o que a palavra de Deus diz assim. Ó. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Olha, tem nuvem de testemunha, eu sei que tem nuvem de chuva. Tem chovido bastante. Deixemos, olha que a palavra de Deus diz um conselho para nós. Deixemos todo o embaraço e o pecado, todos nós pecamos, que tão de perto nos rodeia. Pensar que era só o inimigo que rodeava, mas é o pecado. Que ele é o pai da mentira, ele quer que você peque, ele quer que você saia da presença de Deus. E corramos com paciência. Correr com paciência é você aceitar as dificuldades que elas virão. Elas virão problemas, mas nós não vamos deixar de correr com paciência a carreira que nos está proposta. Olha só, versículo 2. Olhando para quem? Olha, olhando para Jesus. Olha, irmão. Autor e consumador da fé. Não é da nossa fé, é da fé do modo geral. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Tem uma outra tradução que eu escrevi aqui, ó, diz assim, ó. Assim nós temos nós temos essa grande multidão de testemunha ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar a corrida marcada para nós. Versículo 2 diz assim, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Graças a Deus. O próprio livro de Hebreus fala assim que nós temos um sumo sacerdote lá no céu, que em tudo ele foi provado, mas ele não teve pecado. Porque era necessário que ele passasse por toda essa dificuldade que ele passou, por amor a mim e por amor a você. Então eu volto a dizer, não vale a pena a gente ter tudo nesse mundo e se nós não tivermos Jesus. Eu poderia vir aqui falar tantas promessas de tanta coisa, de tantos bens materiais, mas o maior bem que nós temos na nossa vida foi um dia Jesus morrer na cruz por nós e nos aceitar, mesmo nós sendo errados, nós sendo pecadores, porque Jesus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado.
Certa vez Pedro falou assim, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Não tem como se ausentar, porque Ele quer você. Se você está pensando que Deus não olha para a sua vida, Deus está nessa noite olhando justamente para as suas dificuldades. Tudo que você precisar, irmão, a Bíblia diz bem assim, tudo que pedires ao Pai, crendo, você recebe. Então que você peça nessa noite e você participe de um culto que é para a honra e a glória do nosso Deus. Eu não quero nada dessa vida, eu quero mais do que Deus tem preparado para mim. Porque tudo eu tenho ganhado, mas só me falta agradar a Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Meu Deus, obrigado, Senhor Jesus, porque a sua palavra já é abençoada, e eu estou no meio de um povo que já é abençoado, Pai. Mas nós cremos, Pai, que a salvação e a tua graça nunca é demais, porque nós precisamos. Nós temos dificuldades, nós temos limitações, mas nós sabemos que quando nós estamos na tua presença, tudo se faz diferente, Pai. Que a tua palavra, Pai, faça morada no coração de cada um dos homens e mulheres dessa casa de oração. Que as crianças, Pai, sejam dirigidas, cuidadas e ensinadas a te adorar desde novo, porque na velhice, Pai, não terão dificuldades, porque a Bíblia diz bem assim, ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que não pereça, que não tropece com o teu pé em pedra. Meu Deus Todo-Poderoso, faça, meu Deus, uma revolução na vida de cada um. Faça um movimento nesse lugar, Pai. Não porque a pessoa é tão fraca, não é isso, Pai. Mas mesmo se tiver, Pai, a Bíblia diz bem assim, que o teu amor e o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu Deus, faça de nós, Pai, um instrumento na tua mão, Pai. Que cada um de nós possamos colher mais uma colheita, meu Deus, proveitosa nessa noite. No nome de Jesus. Amém? Esse ano, irmão, nós vamos seguindo em frente olhando para Jesus. Amém? Quem acredita nessa palavra? Vamos fazer, digamos que seja assim, um pacto novamente com Deus, uma nova aliança com Deus. E falar assim, ó Senhor, a partir de agora, a partir desse ano, eu sei que os outros anos foram difíceis, mas esse ano nós vamos fazer diferente. Uma nova história vai acontecer na minha vida. Eu quero escrever uma nova história, mas é uma história com a palavra escrita com H, e H maiúsculo. História que é verdade, não é história em quadrinho, não é história da carochinha, não um conto de fada, porque a vida do crente não é assim, irmão. Não adianta querer ensinar que vai ser uma varinha mágica, que tudo vai acontecer, porque não é, nós sabemos que tudo tem um preço. Jesus, ele veio para resgatar todo esse povo que está aqui, mas ele teve que pagar um preço de braços abertos, foi pregado, ele foi humilhado, cuspido, ele teve que carregar a cruz que não era nossa, mas ele falou assim, não, eu vou carregar porque eu amo você. Você, viu, irmão, que está nessa noite pensando que ninguém te ama, saiba de uma coisa, que o Espírito Santo tem até ciúme de você, irmã. Tem ciúme de você. Se o seu marido não tem ciúme de você, o Espírito Santo tem ciúme de você. Se você não tem ciúme do teu marido, mas o Espírito Santo tem ciúme dele. Ele é uma pessoa importante para Jesus. E todos nós somos importantes no reino de Deus. Mas nós temos que caminhar seguindo em frente. Uma carreira que nos foi proposta. Agora a carreira, que carreira é essa? Será que é uma carreira de cantor? Será que é uma carreira de pastor? Será que é uma carreira de uma pessoa importante? Não é essa carreira, é uma caminhada. É caminhar com Cristo sabendo que no mundo vai ter pedra, vai ter dificuldade. Vai ter gente que vai apontar o dedo. Tem alguns que falam assim, você vai na igreja de novo? Esse ano passado morreu gente da sua família, o que adiantou? Deus não estava contigo. Na minha família morreu 3, irmão. Eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Desde 2018 foi uma limpeza na família, mas Deus está comigo e se Ele me levar também, eu sigo em paz. Porque eu sei no Deus que eu tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso. E hoje, nessa noite, por essa palavra, Ele está confirmando que Ele é contigo nesse ano e nos outros anos que virão ainda. Nós nem sabemos, porque nós não somos adivinhos e Deus abomina aquele que é adivinho. Mas que você possa ter essa certeza dentro do seu coração, que essa carreira, essa caminhada que você vai caminhar com Cristo, Deus está do seu lado. Eu lembro de uma canção antiga que falava assim, dos rastros na areia, que quando falava assim, mas o Senhor me abandonou. Filho, eu carreguei você no colo, você que não sabe. Muitas vezes, irmão, nós caímos da graça de Cristo, porque nós não acreditamos, porque nós achamos que é do nosso jeito, mas não é do seu jeito, é do jeito que Deus quer. E hoje, nessa noite, eu confirmo novamente, Deus vai escrever uma nova história na sua vida. Essa carreira que nos está proposta. Mas como é que eu posso fazer, pastor?
com perseverança e constância. Perseverar, irmão, é você continuar, é não desistir. E constância é aquilo que você faz. Muitas vezes fala, eu vou na igreja, mas eu vou uma vez por mês, uma vez cada 6 meses. Não, é constância. Começou, termina. Começou, eu sou do tempo que quando na escola eu não era muito bom de nota, mas eu tinha uma coisa que eu ganhava ponto com a professora, assiduidade, eu não faltava. Não falta, irmão. Quando alguém te chamar para uma campanha, um trabalho na igreja, não falte, e não fale assim, não seja daqueles que falam, eu não posso ir agora. Uma vez teve uma grande ceia, Deus falou assim, vai lá e chama todo mundo. Um falou assim, eu comprei uma terra. Outro comprei uns boi. Eu não posso ir porque eu vou casar. Irmão, não perca seu tempo. Quando Deus chamar, obedeça. Perseverança e constância, olhando para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. E Filipenses 3, 13 e 14 diz assim, esquecendo das coisas que passou, prosseguindo para o alvo. Muitas vezes, irmão, nós nos pegamos pensando em coisa que é do passado. Passado é passado, já era. Tem gente que gosta de lembrar daqueles pecadinhos, daquelas coisas que aconteceram. No meu tempo. Irmão, esquece isso aí. Vamos olhar para o alvo, que é Jesus. Esse ano é o ano de você acertar o alvo. Não é só olhar também, você atira a flecha e você acerta o alvo. E qual que é esse alvo? É você estar em paz, irmão. Porque um coração em paz, ele sabe, ele reconhece a palavra de Deus e reconhece o propósito de Deus na sua vida. Se esforçando para chegar até o fim. Olha o que diz 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de maneira que alcanceis. 2 Timóteo 4, 7 é aquela frase que Paulo, muito importante. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Muita gente pensa, isso aqui é só para velório. Não é para velório, é para a nossa vida. Porque nós, quando estamos mortos, aí é que nós estamos vivos. Quando nós morremos para o pecado, nós vivemos para Jesus. Combati o bom combate, venci a carreira, guardei a fé. Um outro ponto é deixar de lado o que nos atrapalha. 2 pontos muito importantes que nos atrapalham. Não é só o Satanás, apesar que ele que é o resultado de toda a lambança dele. O pecado, irmão. O pecado é você fazer aquilo que não está de acordo com o que Deus ensinou. Sabe quando a gente sente uma tristeza? Agora, no caminho, eu estava comentando com o nosso irmão, de um fato que aconteceu, e eu acabei falando uma coisa para uma pessoa, eu precisava falar aquilo, mas aquilo ali doeu mais em mim. Eu fiquei uma semana mal. Falei, meu Deus, não foi isso que o Senhor me ensinou, eu acabei fazendo. É o pecado, irmão. É aquilo que nos atrapalha, que nos tira da presença do nosso Deus. Só que Deus falou uma coisa, dos teus pecados não me lembrarei mais. Lembra que eu contei que Pedro falou para Jesus, Senhor, ausenta-te de mim que sou um homem pecador. Jesus tem prazer no pecador, não no pecado ou na prática do pecado. Irmãos, se esse é o caso de alguns, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. E temos que crer nisso e estamos, se nós não crermos nisso, irmão, nós estamos crucificando Jesus novamente. O outro fato é o embaraço. Você já viu uma pessoa enrolada, embaraçada? Lembra de Marta e Maria? Maria estava aos pés de Jesus. Marta estava toda enrolada, pensando em lavar a louça, em passar a roupa, tirar a poeira, sendo que o melhor a outra estava fazendo. Que você faça nesse ano, não como Marta, mas faça como Maria. Entregue a sua vida para Jesus. Esteja aos pés do Senhor Jesus, de joelho. Não você todo embaraçado, todo enrolado. Se desenrola, se deslia dessa fita, de alguma coisa que está te atrapalhando. Você lembra do gato que joga aquela linha, se o gato sai brincando? Pois o Satanás te dá tantos prazeres nessa vida. É aquela linha, aquele novelo. Quando você vê, você está enrolado, você não consegue sair mais. Mas no nome de Jesus, irmão. Não é o nosso caso, mas se tiver algum enrosco, algum enrolamento, alguma coisa que não está dando certo, que Deus possa desenrolar, puxar esse fio na sua vida. Sabe aquela causa na justiça que estava enrolada? Deus vai desenrolar. Posso contar um testemunho. Esse ano passado eu tinha um problema no terreno, conversei com o pastor Wilson. Nós oramos muito, né, pastor? Saiu para o nome de Jesus. Estava enrolado, o embaraço lá, mas Deus deu um jeito. Deus é poderoso. Deus me deu de presente um terreno de 1.600 metros, o melhor lugar de Itapetininga. E eu não vou falar que eu não mereço, eu mereço sim.
porque eu sou filho do rei. Aí alguém pode falar assim, mas você não pode estar juntando tesouro. Nada. Meu coração não está lá naquele terreno. Mas aquilo que é seu, aquilo que o inimigo roubou, ele vai ter que devolver, porque não é dele. Foi Deus quem te deu, irmão. E aquilo que estava roubado vai ser restituído no nome de Jesus. Quantos aqui creem nessa palavra de Deus? Creia no poder da oração, irmão. Nós oramos. A Bíblia diz assim, que se duas pessoas concordarem num caso aqui na terra, será ligado no céu. Lá na nossa igreja, nós ligamos no céu, né, pastor? E Deus fez a obra de Deus. Creia nos seus profetas. Creia em Deus e será salvo. Creia nos seus profetas e você prosperará. O rei de Israel, muito querido de Deus, falou essa palavra. Ele orou, ele não se lembrou de honrar os seus profetas. Mas vamos lá. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Perdão. Embaraço, armadilha ou laço. Se isso acontecer, irmão, lembre daquela palavra assim. Que Deus falou e Ele é fiel para cumprir. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, das pestes perniciosas. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. Eu não sei o que é a dificuldade. Eu não sei qual que é o embaraço. Aliás, não é eu que vou desembaraçar nada, mas o Deus que eu sirvo é o Deus que desembaraça tudo. É o Deus que abre caminho, irmão. É o Deus que falou assim, bate com a capa no Rio Jordão, as águas param. É o Deus que falou assim para Moisés, bate com o cajado na água, o mar vermelho se abriu. Aí alguém estava preocupado com os egípcios que estavam vindo atrás. Irmão, Deus faz tudo perfeito. Estão achando roda de carroça até o dia de hoje lá. Amém? Deus é Deus de perto. Lembra de Jeremias 23? Deus é Deus de perto, Deus é Deus de longe. Eu não sei aonde que você está. Se você está perto, se está longe de Deus. Mas Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós estamos sempre distantes de Deus, mas Deus está perto de nós. O homem, ele está sempre longe de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz bem assim que existe um abismo. Vamos colocar uma ponte nesse abismo? Vamos mudar essa história esse ano aqui? Esse ano é o ano de mudar a história. É o ano de você colocar uma ponte, uma pinguela, alguma coisa, e atravessar para o outro lado. Jesus está de braços abertos esperando você. Está certo que ele desceu da cruz, é verdade. Mas a Bíblia diz assim que ele está à direita do Deus Pai e ele intercede por vós. O nosso sumo sacerdote, que não teve pecado algum, ele se purificou, ele falou assim, eu vou fazer o meu sacerdócio, eu vou trabalhar. Ele não foi lá de férias, agora eu vou de férias para o céu, eu tenho Deus, eu tenho tudo. Não, irmão, ele está trabalhando lá no céu, viu? Ele está trabalhando, está escrevendo o seu nome na palma do nosso Deus. E a Bíblia diz assim que a palma de Deus, a mão de Deus, ela carrega o oceano. E saber que o meu nome, o seu nome está escrito lá, é uma bênção de Deus. Não apague esse nome. Tenha sempre o seu nome gravado. E tenha sempre o Jesus Cristo que escreve o seu nome com a letra, escrito com a tinta de sangue, irmão. Deus é Deus de perto, Deus é Deus de longe. Ele vai na frente tirando toda a pedra do caminho. Pois muito bem, nessa carreira o que mais nos confronta é ceder ao pecado pela tentação. Olha só, um outro prejuízo. Voltar à condição anterior. Aí mesmo em Hebreus, capítulo 11, versículo 15 e 16. Lembra dos heróis da fé? Hebreus 11, 15 e 16. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a terra celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. A outra coisa, irmão, que nós vemos se nós não andar nessa carreira, é se tornar novamente amigo do mundo. Lembra quando o mundo era nosso amigo? Nós estávamos falando justamente com o Anderson ali, que uma época, infelizmente, um breve tempo da minha vida, eu gostei muito de cantar música sertaneja. Lá em Piracicaba, e nós estávamos num grupo de 4 pessoas, e eles falavam cada coisa, mas Deus nunca saiu de perto de mim, porque Ele é Deus de longe e é Deus de perto. Ele sempre falava no meu coração, falava, esse não é o teu lugar, aí não é o teu lugar, olha o meu lugar aqui na terra, mas depois nós temos um lugar preparado no céu. E eu sempre falo assim, e eu sempre achava que eu sendo amigo das pessoas, eu estava bem, porque eu estava pensando com o status social, o que as pessoas vão pensar de mim, irmão.
O que importa é o que o meu Deus vai pensar de mim. Eu já vi muita gente morando em palácio, irmão, casas enormes, casas, e infeliz. Porém, do outro lado, já vi pessoas morando num barraco, e aquele barraco era um palácio. Porque já aconteceu comigo lá em Piracicaba mesmo. Eu morei num barraco de tábua que eu fiz. Eu já fiz 3 barracos e 2 casas, para vocês terem uma ideia, durante essa caminhada da minha vida. E morei num barraco que chovia dentro, mas Deus estava conosco. Só que eu não estava contente com aquela situação. Eu falei, meu Deus, o senhor tem que mudar essa história. Porque eu sei o Reginaldo que eu sou. Eu sei que eu sou fraco. De repente eu posso começar a falar coisa que eu não devo. E Deus fez uma revolução. E me tirou lá do mundo para colocar num lugar na presença de Deus. Hoje eu sou amigo de Deus. E você é amigo de Deus. Você é amiga de Deus. Quando você estiver lavando roupa, irmã, lembra que você é amiga de Deus. Dê graças a Deus. Quando até o sabão escorregar, cair no chão, você tem que pegar. Quando você tiver que lavar de novo a roupa. Porque Jesus morreu na cruz para lavar os teus pecados. Nós estávamos sujos, imundo, mas Deus decidiu nos abraçar como filho. Você acha que o pai tem nojo do filho? O pai abraça o filho do jeito que ele tiver. Não se preocupe, que esse ano seja um ano de nova história na sua vida. Não tem novo pai, existe um novo caminho. O pai é o mesmo. Amém? Vamos lá. Olhando para Jesus. Não é isso que o versículo falou? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Eu escrevi aqui 7 pontos que nós temos que esse ano a gente fazer, para a gente fazer aquilo que Jesus fez, para a gente se espelhar em Jesus. Porque olhar para Jesus, irmão, é ser imitador de Jesus. Jesus falou assim, eu vim para a terra aqui para fazer o que eu vi o Pai fazer. O Pai faz aquilo que é um plano de salvação. Olha, tendo Jesus como um exemplo da confiança em Deus. Quantos aqui confiam em Deus? Diga graças a Deus. Porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem vai permanecer na presença de Deus? Permaneça, irmão. Insista. Nem que o inimigo fale assim, viu, você já está cansado. Não, eu estou caminhando com Jesus. O alívio de Jesus, ele me fortalece. Eu estou com sede, ele é a água da vida. Eu estou cansado, ele é alívio para minhas pernas. O exemplo de confiança, os que confiam no Senhor. O outro ponto é dedicação à vontade de Deus. Quantos aqui compreendem a vontade de Deus? Nós temos que ter dedicação. Esse ano vai ser um ano da dedicação à vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana, irmão. Se alguma coisa, um exame médico falou uma coisa, a vontade de Deus, se não for da vontade dele, não vai acontecer. Porém, pelo contrário, se você achar que aquilo está certo, a vontade dele é soberana. Se ele quiser te dar uma prova, irmão, você vai ter que passar pela prova. Tem um pastor muito conhecido nosso que fala sempre assim que as coisas com Jesus é igual uma professora implacável, que primeiro ela dá a prova para depois dar a lição. Então, primeiro você passa pela prova, depois você vai tirar uma lição daquilo que aconteceu. Amém? Quem está entendendo a palavra de Deus? Um outro exemplo é exemplo de oração. Irmão, será que parou a oração? Nós temos que orar muito mais, para nós termos intimidade com o Pai. Como que nós falamos com Deus? É orando. Jesus, sendo Filho de Deus, a Bíblia diz bem assim, que ele e o Pai são um só. Mesmo assim, ele levantava de madrugada, ele subia a monte para orar. Passou por dificuldade, mas Deus estava com ele. Amém? Jesus levantava-se de madrugada para orar. O quarto ponto é olhar para Jesus e admirar a perseverança na lealdade ao Pai. Muitos perseveram, mas chega no final, a primeira dificuldade, perde a lealdade. Esquece do tamanho de Deus, irmão. Mostra para o tamanho do seu problema, o tamanho do vosso Deus. Ao tamanho, assim, vai murchar. Mas quando vem a dificuldade, todos batem retirada. Acabou a lealdade. Jesus estava numa dificuldade certa vez, quando ele foi para o deserto, estava em jejum, e o Satanás, sendo quem ele é, esperou bem o momento certo, falou, agora eu vou bem na hora que tiver mais sujeito, né? Porque ele estava em dificuldade. Falou assim, você está vendo tudo isso aqui? Ó? Tudo isso aqui é meu. Mentiroso.
Porque a Bíblia diz bem assim, que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Ele não tem nada aqui não. Isso aqui tudo é do nosso Deus. A sua vida, essas cadeiras aqui, tudo é do Senhor Jesus, tudo é do nosso Deus, tudo é consagrado a Jesus. E aquilo que é consagrado a Deus não pode nem tocar, nem comer, nem pegar, porque é consagrado a Deus. O que Jesus falou? Olha só. Ele disse assim, somente ao Senhor vosso Deus prestará culto. Eu fico admirado e com uma pena tão grande, que ainda nós temos pessoas que ainda estão prestando culto a coisas que não têm vida, coisas inanimadas. Mas isso é uma coisa deles, irmão, é a fé deles. Mas vamos lá, vamos continuar. Outro ponto, vencer as tentações e sofrimento. Temos um sacerdote no céu, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Você viu que nós não saímos do livro de Hebreus? O livro de Hebreus, irmão, foi escrito porque estava um povo lá querendo abandonar a fé. O cristianismo, querendo voltar aos velhos rudimentos, voltar tudo para o judaísmo. Se esse é o teu caso, está achando que está muito difícil a igreja, irmão, não saia do seu lugar. Não mude de Deus, porque se você mudar, você está contradizendo aquilo que Deus está falando nessa noite para você. Deus está preocupado com a sua vida esse ano. Deus quer fazer uma nova história na sua vida. Deus quer fazer uma revolução. A sua fé vai aumentar. A sua maneira participativa dentro dessa casa de oração vai mudar no nome de Jesus. Porque a palavra de Deus ela é fiel e ela vai se cumprir. E Hebreus está justamente preocupado com isso. Ele falou, eu quero preparar um povo para poder estar nas dificuldades, saber o tamanho do Deus. Hebreus, o livro de Hebreus é justamente isso. Na verdade, ele não é uma carta, ela é uma exortação. É a mesma coisa de uma pregação escrita aqui para a sua vida. E Deus tem prazer em abençoar a sua vida. Vamos lá. Um outro ponto, de terminar a obra para a qual Ele nos chamou. Puxa vida, né? Será que nós deixamos a obra para trás? Eu estava falando justamente desse terreno meu lá. Eu comecei a fazer um muro e eu fiquei um pouquinho envergonhado, porque eu deixei ela pela metade. Mas eu preferi deixar pela metade e não terminar, sem dívida, do que fazer e ser uma pessoa endividada. Mas hoje em dia eu fico pensando, falei, meu Deus, será que eu não calculei direito? Porque o Senhor me ensinou que eu tenho que fazer os cálculos. Mas essa obra é a obra da salvação. Muitos se perderam pelo caminho, mas Deus não quer que ninguém se perca. Se perder, Ele vai abandonar, vai deixar, ou melhor dizendo, vai deixar as 99 e vai atrás daquela que ela estava desaparecida. Mas quando que termina, pastor, sabe, essa obra? No dia que fechar a torneira lá. Vai chegar um dia, irmão, que nós vamos estar frente a frente com a morte. Tem alguns que falam assim que vai para a terra do pé junto, não é assim que fala? Meu avô falou assim, ele esticou as canelas. Quem já ouviu alguém falar isso aí? Esse dia eu fui levar minha sogra lá em São Paulo, ela está morando comigo agora, graças a Deus. 94 anos, é uma criança. E ela é daquele jeito que você sabe. Mas tudo bem. Daí eu parei no meio do caminho e falei para ela assim. Ela falou, por que você parou? Falou, eu pensei que a senhora queria esticar as canelas. Eu falei, eu não está querendo que eu morra? Eu falei, não vai morrer. A senhora vai durar bastante. Vamos lá, mas o dia que esticar a canela, aí acabou a nossa obra aqui na terra. Jesus, irmão, o que ele fez? Ele veio aqui, carregou a cruz. Quando ele foi para dar o último suspiro, ele falou assim, tudo está consumado. Quem lembra dessa palavra? Irmão, eu declaro na sua vida, que pela palavra de Deus, pelo Deus que eu sirvo, se você concordar comigo, tudo está consumado na sua vida. Aquilo que você pedir, Deus vai te dar. Porém, se você pedir para o seu prazer, você não vai receber. Porque a Bíblia diz assim, pedi e não recebeis, porque pedis mal. Pedi para os vossos deleites. Ou tudo que é deleite, você não vai conseguir. Mas se você pedir na presença de Deus, você vai receber. Olhando para Jesus na carreira, olha só, como fonte de energia. Diga comigo assim, energia. Fonte de amor, diga amor, graça, misericórdia e auxílio. O próprio livro de Hebreus, você viu que eu não saí quase do Hebreus aqui. 4,16 diz assim, cheguemo-nos, pois, com confiança, olha só, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça,
a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Qual que é esse tempo? Que dia que vai ser? O próprio livro de Hebreus diz que é hoje. O Salmo 118, 24 diz assim: este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos. Quem está feliz na presença de Deus? Então eu vou terminar lendo Filipenses 3, o 12, o 13 e o 14. Livro de Carta aos Filipenses. É para frente de Efésios, tá? 3. O 12, olha só. Olha o que Paulo fala assim: não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito. Você está vendo que isso está falando com você? Está falando conosco. É a nossa vida que está aqui. Mas prossigo para alcançar aquilo, para que também fui preso por Jesus Cristo. Desde o dia que nós aceitamos Jesus, Deus agarrou em nós, Ele está preso em nós. Amém? Não deixe ele sair de perto de você. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, Paulo falando, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você vê que Paulo, ele não estava nem aí com o que ele foi, o que aconteceu. O que importa é desde o dia que ele conheceu Jesus, caiu do cavalo, e Jesus foi com ele, e ele fez milagre, e você também pode fazer milagre. Você pode ministrar cura sobre a vida de muitas pessoas, porque a Bíblia diz assim: ide por todo mundo, fazer discípulos, coloque a mão sobre as pessoas, elas serão curadas. Será que a palavra de Deus ela mudou? Será que Deus mudou? Deus é o mesmo. E Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas diferenças, das nossas dificuldades. E Deus tem um pensamento lindo sobre vocês. Eu bem sei o pensamento que tenho de vós. Pensamento de salvação. Quantos aqui está disposto a conquistar a salvação através de Jesus Cristo? Irmão, o que importa a nossa vida, tanta riqueza nesse mundo, quanto mais você ficar rico, mais você vai ter problema, mais você vai se preocupar para cuidar das coisas. Eu sei que nós devemos trabalhar. E a Bíblia ensina que quem trabalha é digno de receber o seu salário. Eu tenho certeza. E Deus é o dono da ouro e da prata, que quando você está dormindo, Deus está fazendo. Eu sei disso aí. Mas o mais importante é escrever os nossos nomes no livro da vida. Uma vez Jesus mandou seus discípulos, eles voltaram felizes. Ah, Senhor, no teu nome até os demônios se sujeitam a nós. Jesus não levou em conta isso aí. Ele falou: ficai mais alegre, escrevendo os seus nomes no livro da vida. Quantos aqui quer escrever o nome no livro da vida? O mais importante da nossa vida, o mais importante dessa vida, nesse ano de 2022, é nós escrevermos o nosso nome no livro da vida. O mais importante para mim, irmão, é Deus trabalhar na minha família e trazer um filho para a presença do nosso Deus. Sabe, o inimigo, irmão, ele trabalha de uma certa maneira, que muitas vezes não é pelo fato de vigiar, a gente ora, a nossa parte a gente faz, mas ele é astuto. E para Deus falar que uma pessoa é astuta, é porque ele é muito astuto. Sabe, nós estávamos conversando no caminho, que vai chegar um tempo que o inimigo vai te dar tanta informação. Nós estamos numa era de tanta informação, tanta coisa, que muitas vezes a gente pensa que não precisa de Deus. E não é o fato de ler a Bíblia, é o fato de você mudar o lugar das coisas. Ele até um certo ponto foi muito bem, mas depois, quando ele fez faculdade, começou a entrar umas ideologias, umas coisas, mudou. Mas nós estamos firmados na palavra de Deus. Eu conheço o nosso Deus desde 12 anos de idade. Houve um período pequeno, porém houve. Eu não sou hipócrita de falar que não teve sim. Mas hoje eu estou na presença de Deus. Pode acontecer o que for, irmão. Não estou nem preocupado com o terreno, com o filho. Infelizmente, a salvação é individual. Cuide da sua salvação. Esse ano 2022, uma nova história está acontecendo. Mas o que é essa história? Deus voltará, Jesus voltará para buscar a tua igreja. Que você possa estar preparado, irmão. Se prepare. E você possa caminhar essa carreira que nos está proposta. Eu vou ler novamente Hebreus 12. Para você marcar, entrar bem na sua cabeça mesmo isso aí. Hebreus
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Essa testemunha não é a igreja, é os heróis da fé. O livro de Hebreus é uma continuação do versículo 11. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha só, irmão, grave bem o versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ou melhor, da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Vamos colocar em pé? Nós vamos fazer mais uma oração. Lembra de alguém que você colocou no seu coração um propósito nesse ano, que foi nesse final de ano, de você ajudar, apresentando essa pessoa para Jesus, para que Deus faça uma obra na vida dela e possa Deus transformar a família. Que diz assim que a bênção vem do maior para o menor. Se você orar pelo seu filho, as coisas vão acontecer. Não sei de que maneira, eu não sei. Eu só vim dizer que vai acontecer. Eu não tenho poder para nada. Eu sou mecânico, eu sei apertar parafuso. Mas Deus tem poder para fazer milagre, irmão. Às vezes você fala assim, mas eu não sei, mas não existe. Não existe condições para isso. Coisas biológicas, naturais, não tem. Irmão, a vara de Arão, o cajado de Arão, ela brotou, deu folha e deu fruto. Uma vara seca. Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de milagre, Deus é vivo. Deus está vivo nesse momento. O nosso intercessor lá no céu se chama Jesus Cristo. Ele está à direita do Deus Pai. Uma vez a mãe dos filhos de Zebedeu falou assim, deixa o meu filho, um na direita, outro na esquerda. Ele falou, você não sabe o que você está falando. Jesus tinha um lugar preparado e ele foi para o lado direito do nosso Deus. E ele hoje está preocupado com a sua vida. Hoje Deus vai ouvir a tua oração. Hoje é a noite que Deus ouve a oração. Aqui é o lugar onde a oração, o clamor acontece e as coisas vêm. Quantos crê nessa palavra de Deus? Nós temos que crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, no entanto, aquele que se aproxima de Deus tem que saber que ele é galardoador daqueles que buscam. Tem galardão, tem bênção na sua vida. Coloque a mão assim no coração. Mas que você pense em alguma pessoa para você abençoar, que Deus possa visitar nessa noite. Que se não for hoje, pode ser amanhã, não sabemos o tempo de Deus. Meu Deus, obrigado, Senhor Jesus. Eu lhe agradeço, meu Pai. Porque o Senhor tem escolhido um povo, Pai, aqui de Capão Bonito, para fazer um milagre, para fazer uma revolução, para fazer um plano de salvação na vida de cada um. Eu lhe peço, Pai, aqueles que estão com a mão no coração, eles estão, Pai, dizendo que eles estão, Pai, aos seus pés, Pai, prostrados, Pai. Prostrado, porque nós não sabemos a quem pedir. Aliás, nós nem sabemos como pedir. Mas o Senhor intercede por nós com gemidos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Coloca a tua mão sobre a vida da mulher, Pai, que ora. Coloca a tua mão sobre a vida do homem, do pai de família. Coloca a tua mão sobre a vida do grupo diaconato dessa igreja, pelas lideranças, pelo grupo de louvor, Pai. Que com tanto carinho tem nos recebido, que todas as vezes que nós viemos aqui. Pai Santo Todo-Poderoso, que o Senhor, meu Deus, faça um movimento, Pai. Faça um reboliço, Pai. Aquilo que estava caído, aquilo que estava seco, Pai, que volte a ter vida novamente. Sopra sobre a tua igreja, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai. Eu não sei, Pai, o que é o desejo do coração do teu servo. Mas o Senhor me ensinou. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Louvado seja Deus. Quem aqui acredita que Deus fará? Quem acredita que ele tudo fará? Entrega teus caminhos a Jesus. Confia nele, irmão.